Olá, pessoal. Bom dia a todos. Queria, em nome do Hospital Israelita Albert Einstein, agradecer, a nossa presença aqui para mais um painel nesse 10º Congresso do TJCC, mais um painel do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein. Então, eu queria agradecer muito o convite, por a gente ter a honra de estar aqui conversando com vocês e agradecer a presença de todos. Nesse painel, a gente optou por trazer um tema que nos é muito caro, que é como promover a voz do paciente. Em que sentido? Como é que a gente promove a participação real do paciente nos seus processos decisórios ao longo do seu tratamento, em cada fase, em cada etapa do tratamento, Meu nome é Poliana Souza, eu sou médica geriatra e sou responsável pelas áreas de cuidados paliativos e de oncogeriatria do Centro de Oncologia do Einstein. E nessa mesa eu estarei acompanhada de duas colegas, da Flávia Coraza Lopes, que é enfermeira da nossa equipe de suporte ao paciente oncológico do Centro de Oncologia, e da Vitória Pereira Garcia Domingues, que ela é a nossa psicóloga de referência da internação do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, bem-vindos todos. Espero que a gente possa contribuir com informações importantes. Eu vou começar falando de como que a gente pode promover realmente esse compartilhamento de decisões. O que é importante a gente considerar, tanto do ponto de vista do médico, quanto do ponto de vista do paciente. Acho que está uma outra aula aqui agora, que é a última. Eu precisava da aula do compartilhamento de decisões. É a outra aula desse mesmo painel. Aproveitando esse tempinho, só queria lembrar a vocês que às 11 horas a gente tem um outro painel do Hospital Israelita Albert Einstein no Ballroom 2, sobre CAR T-cell. Então, vamos lá, conversar um pouquinho a respeito desse tema. A gente vai falar um pouquinho do que é decisão compartilhada, de como a gente pode promover e o que a gente considerar nesse processo de decisão. Então, aqui estão minhas declarações de conflito de interesse. Para esse tema em específico, eu não tenho nenhum conflito. Eu gosto muito de algumas frases de alguns autores importantes, e o Saramago sempre me traz coisas que me fazem refletir muito. E uma delas é isso: dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. E é o que somos que vai fazer diferença nas nossas decisões. Então, essa coisa, que às vezes é difícil da gente nominar, ela é uma das coisas mais importantes quando a gente vai pensar em como a gente gostaria de ser tratado, como eu quero que cuidem de mim, como eu quero que os profissionais de saúde que estão em volta de mim olhem para mim. Então, acho que isso é algo extremamente importante que a gente precisa pensar. Eu queria começar contando uma história para vocês. Pouco tempo atrás, eu atendi um paciente que é médico e que acabou de fazer um diagnóstico de uma doença oncológica, e, em algum momento da consulta, ele me disse: eu fiquei chateado com o médico que me atendeu antes, porque, quando ele me pediu esse exame, o exame que fez o diagnóstico, que foi uma endoscopia, ele não comentou comigo que existia essa possibilidade diagnóstica. Ele não comentou comigo que podia ser câncer. Eu falei: olha, eu entendo o seu lado, mas veja bem, você também é médico. É para todo mundo que você fala, quando você pede um exame, dentre as inúmeras possibilidades diagnósticas, que o câncer é uma delas. Eu falei: eu entendo que a gente tenha necessidades, mas a gente precisa contar para o outro quais são as nossas necessidades.
né? Porque, senão, o profissional de saúde ele vai agir baseado nas crenças dele e naquilo que ele acredita que é a crença da maioria das pessoas. De repente, ele pode ter pensado, não vou falar, porque vai que ele fica com medo e não faz o exame, né? E a gente atrasa esse diagnóstico. Então, tem uma série de razões pelas quais a gente toma decisões. E, se as pessoas não contam para a gente o que é importante para elas, a gente também tem dificuldade de saber, porque cada um é um. Cada um pensa e vive a vida de uma forma diferente. Tá? Como que os processos decisórios em saúde eles evoluíram ao longo do tempo? Tá? Até o século passado, o que predominava era um modelo paternalista. As pessoas praticamente não tinham possibilidade de participar das decisões, né? Era como se o médico tivesse o saber absoluto sobre a saúde de todo mundo e ele tomava as decisões. Ele era o detentor do saber, né? Então, tinha muito pouca participação do paciente e da família nas decisões. Isso foi mudando. A gente teve uma fase de transição em que a gente ainda tem, né, em alguns lugares, que é essa era do modelo informativo, do consentimento informado, e que, durante algum tempo, isso ficou muito confuso. Era como se o profissional entregasse um menu para a família e para o paciente e falasse, a gente pode fazer isso, isso e isso, o que você quer? Né? Como se quem estivesse recebendo essas informações tivesse todas as informações necessárias para que ele pudesse, de fato, participar de forma consciente de um processo de decisão. E isso foi amadurecendo, a gente começou a ter os conceitos de cuidado centrado na pessoa, e cada vez mais a gente foi fortalecendo um modelo que é o modelo de decisão compartilhada mesmo, de fato, que nasce a partir de um diálogo que considere as opções possíveis, os riscos e benefícios de cada opção, para tudo, rastreamento, exame, tratamento, tá? E quais são os valores da pessoa que está lá na sua frente? Quem é esse paciente? O que é importante para ele? Né? O que ele quer? O que ele espera? Quais são as suas expectativas? Né? Esses tratamentos atingem ou não a sua expectativa, para que tudo isso seja colocado na mesa e o paciente possa participar do processo tomando decisão junto com o profissional que cuida dele. Tá? Então, como eu falei antes, isso vem de encontro ao que a gente preza hoje, que são os cuidados centrados no paciente, o cuidado centrado na pessoa, onde a gente considere, né, a pessoa no centro dos cuidados e considere quais são as suas relações pessoais, familiares, como isso importa para ele, como é o seu entorno, qual é o seu contexto de vida e de adoecimento, quais são os seus valores, né, que tipo de relação ele espera ter com a sua equipe de cuidados, né, e promovendo o seu envolvimento e participação no seu cuidado de saúde. Então, mais do que cuidar, é a gente promover a autonomia desse paciente. Então, é o paciente como agente produtor da sua própria saúde e o profissional de saúde e o cuidado como um agente promotor da autonomia desse paciente. Então, acho que é para isso que a gente precisa olhar cada vez mais, porque a gente cuida de pessoas, a gente não cuida de doenças, né? A gente cuida de alguém que está ali na nossa frente. Eu não posso olhar só para a doença e esquecer que tem uma pessoa com uma história. Então, será que essas mudanças todas elas foram importantes? Sem dúvida nenhuma, porque a gente passa a reconhecer o paciente como um sujeito de direitos, ele tem direito de optar, de decidir, de opinar sobre o seu tratamento, mas, para isso, ele precisa receber informações. Tá? O profissional de saúde deixa de ser a autoridade absoluta nas decisões dos tratamentos de saúde e passa a ser um parceiro desse cuidado. Então, cada vez mais, a gente passa a prezar por uma relação de parceria, onde eu, enquanto profissional de saúde, vou dividir com esse paciente o meu conhecimento a respeito da sua doença, dos tratamentos, dos riscos e benefícios, e esse paciente vai dividir comigo o conhecimento de quem ele é e o que é aceitável para ele ou não. Tá? Então, isso ajuda com que a gente reconheça e promova a autonomia dos nossos pacientes. E a grande estrela desse processo é a comunicação. Então, não tem como a gente pensar nisso tudo sem pensar na comunicação. E o que vem a ser comunicação? Né? Quando a gente está falando em saúde, o que é comunicação para cada um de nós? Acho que até isso pode mudar. Então, é importante a gente colocar, né, isso em conceitos. Eu adoro esse meme, eu vi esse meme, acho que já tem mais de 10 anos,
Mas eu adoro. Para algumas pessoas, isso poderia ser comunicação, né? Poderia ser uma forma de te dar uma má notícia, por exemplo. Mas só isso não basta, né? O que é comunicar? Comunicar é colocar algo em comum. E o que é esse algo? Informações, entendimento, compreensão, sentimentos, uma série de coisas que a gente precisa dividir nesse processo. Lembrando que a comunicação ela é um pilar importantíssimo do ato de cuidar. Tá? A comunicação transforma esse ato de tratar uma pessoa no ato de realmente cuidar de uma pessoa. Favorece uma estruturação de uma relação médico-paciente mais saudável, mais humanizada, favorece a aderência do paciente ao tratamento, até porque ele pôde participar dessas escolhas, melhora a satisfação com o tratamento. Tá? E, às vezes, é uma tarefa complexa, sim, para o profissional de saúde, mas é uma tarefa que pode ser treinada e aprendida. Tá? O que é importante que eu tenho em mente da comunicação? Na comunicação, eu tenho um emissor, um receptor, e as informações e sentimentos que precisam ser passadas nesse processo. Só que esse processo ele sofre influências, tanto em relação ao emissor quanto ao receptor, de várias questões, de fatores culturais, de vivências prévias, de fatores emocionais, né, das relações. Então, a gente precisa sempre, nos processos de comunicação, garantir que aquilo que eu estou tentando explicar e dizer, aquela informação que eu estou passando, está sendo entendida. Porque, muitas vezes, eu penso que a pessoa entendeu, mas se eu não pergunto, se eu não confirmo, a compreensão pode ser diferente daquilo que eu tentei dizer. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente. Né? Então, tem algumas coisas que eu tenho que pensar do lado do profissional e do lado do paciente. Né? Quando eu vou comunicar, quem que eu vou informar? Ou para quem que eu vou solicitar determinadas informações? Né? O que eu vou informar? O que é possível informar em cada encontro, em cada momento? E, do lado do paciente, o que eu estou pronto para saber? O que eu quero saber? E também o quanto informar. Pode ser que, naquele momento, o paciente não esteja pronto para saber tudo. E a gente tem que estar atento de perceber os sinais e saber o quanto eu posso prosseguir em cada encontro, em cada momento. Como informar? Que palavras eu vou usar? Que termos eu vou usar? Como eu faço isso da maneira mais compreensível, né, possível? E, para o paciente, como é que eu gosto de receber as informações? Tá? E qual a linguagem, né, como o paciente consegue entender? E lembrar que a gente não comunica só com o que a gente fala. Né? Também tem a maneira como a gente se porta, expressões, olhares, e a gente tem que estar atento tanto ao que a gente está transmitindo, quanto ao que a gente está recebendo de informação dessa comunicação não verbal. E confirmar. Olha, eu estou percebendo que você está desconfortável, é isso? Você quer que eu pare? Posso prosseguir? Né? Da gente perceber também e confirmar se aquilo realmente, de fato, está acontecendo. Porque não existe o não comunicar. Né? Nessas relações, até o silêncio muitas vezes comunica. Então, é importante lembrar que, quando a gente se comunica com outra pessoa, que é um ser biográfico, ela não é só uma doença e um ser biológico. Ela tem uma história, ela tem uma cultura, ela tem uma personalidade, ela tem um perfil de relações, ela tem crenças, ela tem valores, ela tem uma série de coisas que eu tenho que considerar. Então, para além de informações e conhecimentos, a gente compartilha, nesse processo de tornar comum, percepções e sentimentos. Tá? E aí vem alguns estudos que, vergonhosamente, mostram para a gente que o profissional de saúde, aqui na maioria das vezes o médico, ele interrompe a fala do paciente em cerca de 11 segundos depois que o paciente começou a falar. Né? Qual que é a principal queixa dos pacientes em relação aos profissionais de saúde? Ele não me escuta, ele não me ouve, né? Ele não ouve o que eu tenho a dizer. Então, a gente tem que lembrar que a escuta ela é um dos momentos mais importantes desse processo de comunicação para as nossas decisões. Né? A escuta ativa ela é um processo de duas vias, né? Com percepção de palavras e sinais e percepção dos momentos em que eu preciso parar para ouvir, que naquele momento a pessoa precisa me dizer, e se eu interromper naquele momento, pode ser que ela não consiga me dizer mais. Tá? Então, acho que mais importante, né, do que a gente saber falar nesse processo, também é a gente saber ouvir. Né?
Tem vários textos do Rubem Alves que falam sobre comunicação. Eu não vou me ater a ele inteiro, porque eu tenho minhas colegas também que precisam falar, mas eu queria deixar esse: somente sabem falar os que sabem fazer silêncio e ouvir, né? Isso também é muito importante para que a gente possa falar. E aí a gente tem algumas ferramentas para o profissional de saúde, né? Como é que eu forneço informações para esse paciente? Tem algumas associações que trabalham exatamente com esses instrumentos de fornecimento de informações. Esses instrumentos, né, que a gente chama de as ferramentas de ajuda decisional ou de apoio para a tomada de decisão, a gente tem para vários tipos de doença, né, nesses sites dessas associações que trabalham com isso, e ele tem o objetivo de prover informações para o paciente, quais são minhas opções de tratamento, ou quais são as minhas opções de exame para um determinado rastreamento, quais são os riscos, quais são os benefícios, e também ferramentas para investigar e analisar os valores e preferências de cada paciente e suas necessidades, tanto físicas, quanto emocionais, quanto sociais. Né? Por exemplo, qual é o custo desse tratamento? Qual é o custo desse exame? Né? É algo que a gente tem que pensar também do ponto de vista social. Tá? E ferramentas adicionais de apoio para a tomada de decisão são ferramentas para auxiliar aquelas pessoas que têm mais dificuldade na tomada de decisão por alguma alteração de sua habilidade decisional. Então, a gente tem locais onde os profissionais de saúde podem procurar. Tá? Quais são os itens fundamentais dessas ferramentas? Definição do problema, do cuidado de saúde em questão, apresentação das opções disponíveis, discussão de benefícios, riscos, custos, o esclarecimento sobre vontades e preferências do paciente, discussão sobre a autopercepção do paciente para o seu autocuidado, apresentação de quais são as evidências científicas que embasam aquilo que eu estou te explicando a respeito, né, desse determinado problema de saúde, a realização da recomendação, né? Então, eu, enquanto médico, entendendo o seu contexto global, recomendaria tal tratamento ou tal exame, né? E o paciente poder participar dessa decisão, te dizer, então, o que ele pensa também a respeito desse processo, para que essa decisão seja tomada de forma conjunta e depois ela seja avaliada. Tá? E no lugar do paciente, o que é importante? Esse paciente precisa pedir informações. A gente tem uma série de iniciativas mundiais, uma delas é o Choose Wisely, que a gente tem no Brasil também, que são entidades que começam a trabalhar essa questão de informação para as pessoas procurarem antes das suas consultas médicas, para que elas possam conversar com seus médicos. Né? E informação segura, validada em literatura. Tá? O que eu posso dizer para vocês baseado em tudo isso? Primeira coisa, não tenham medo de perguntar. Tá? Não tenham medo de dizer quem vocês são, o que vocês pensam, o que vocês querem, como vocês querem ser tratados. O profissional que cuida de você tem que estar aberto a discutir essas questões com você, entender quem você é, entender quais são as suas dúvidas, estar disponível para tirar as suas dúvidas do tratamento. Tem uma série de sites e associações, essas que eu trouxe, eles são do site da Proqualis, né, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, que traz essa questão. Simples perguntas podem te ajudar muito. Então, para que serve esse exame? Para que serve esse tratamento? Quantas vezes você fez esse procedimento? Quantas vezes você fez esse tratamento? No exame, quando eu vou receber o resultado? Por que eu preciso desse tratamento? Tem alternativas para esse tratamento? Quais são? São seguras? Né? Quais são as possíveis complicações? Se eu tiver algum problema, quem que eu procuro? Para onde eu vou? Que hospital vai atender a minha necessidade? Tem efeito colateral? Como isso pode comprometer minha qualidade de vida? Né? Então, tem uma série de perguntas importantes para fazer. Né? O Proqualis traz uma série de perguntas, desde exame a diagnóstico. Aqui eu só trouxe alguns exemplos. Então, qual é o meu diagnóstico? Quais são as minhas opções? Eu preciso mudar a minha rotina? Eu preciso mudar a minha vida em alguma coisa? Então, uma série de perguntas que eu acho que são importantes a gente pensar de fazer. Tá? O que acontece se eu não fizer esse exame ou esse tratamento? Quais são os riscos desse exame ou desse tratamento? Existe alternativa mais simples que também seja segura? Que despesa que eu vou ter e por quanto tempo? Que efeitos colaterais eu posso experimentar? O que eu devo fazer se eu tiver alguma dúvida intercorrência? Então, perguntas para facilitar. Tá?
No site da Oncoguia, eles têm, em relação ao tratamento oncológico, uma lista de temas com uma série de perguntas que você pode fazer para o seu médico. E aí eles abordam tratamento, final de tratamento, sobre o câncer avançado, que dúvida que eu posso ter, sobre gerenciamento da dor, sobre estudos clínicos, sobre os suportes disponíveis para o tratamento da minha doença e sobre cuidados paliativos e fim de vida. Então, isso te ajuda a se instrumentalizar para você ir para a sua consulta médica, né, com perguntas que possam te ajudar a entender melhor a sua doença, o seu tratamento, o seu estágio de doença e o que você pode esperar e como você pode se programar, né, para a sua vida, para o seu tratamento. Então, acho que isso basicamente era o que eu queria dizer. A gente pode usar essas ferramentas em qualquer momento da jornada do paciente oncológico, desde o rastreamento, diagnóstico, tratamento, para os pacientes que curaram, para aqueles pacientes que evoluíram para a fase avançada. Então, em qualquer momento, a gente pode se utilizar dessas ferramentas para que a gente possa tirar as nossas dúvidas. Porque compartilhar decisões nada mais é do que a gente integrar as evidências científicas com os valores e preferências de cada um. Isso é uma obrigação do profissional de saúde, de entregar cuidados personalizados que considerem os avanços científicos, né, que considerem que hoje a gente tem uma melhor capacidade de predizer risco e benefícios de tratamento, mas que também considerem valores e metas individuais. Né? Como os valores influenciam nessa decisão, o que o paciente está disposto a atingir e o que ele não está disposto a perder nesse processo. Então, acho que são coisas que nos ajudam a tomar a decisão. Né? E eu gosto muito do Rubem Alves, de novo, falando da escuta, e eu queria terminar com ele. Né? Que o que ele traz é o que as pessoas mais desejam, é alguém que as escute, né, de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselho, sem que digam se eu fosse você. A gente não ama a pessoa que fala bonito, a gente ama a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. E é na escuta que o amor começa, e é na não escuta, muitas vezes, que ele termina. Então, eu queria terminar aí com Rubem Alves. Tá? Aqui está meu contato, caso alguém queira mandar algum e-mail. Eu demoro para responder, mas eu respondo. Tá bom? Então, e, para a gente continuar essa conversa, eu vou chamar a enfermeira Flávia Coraza Lopes, que é enfermeira da equipe de suporte ao paciente oncológico do Centro de Oncologia e Hematologia, que vai falar sobre a jornada do paciente oncológico, como promover a melhor comunicação entre paciente e equipe em cada etapa. Gente, bom dia. Desculpa pelo atraso e obrigada, doutora Poliana, que a gente acabou invertendo, mas eu acho que vai continuar fazendo sentido, tá bom? Obrigada, viu? Então, eu vou estar falando exatamente sobre a jornada do paciente oncológico e como melhorar a comunicação de cada etapa. É que eu vou passar? Tá. Então, aqui, né, o que a gente tem falado muito, né? A gente falou muito aqui ontem no TJCC e a gente tem falado muito disso em todos os lugares. Então, a gente precisa melhorar e aperfeiçoar sempre e ter o paciente no centro do tratamento. A gente sempre vai precisar da educação em saúde e, com isso tudo, a gente vai conseguir atingir as melhores experiências do paciente. Para que tudo isso aconteça, não tem muito segredo, né? A melhor coisa que a gente pode fazer é a comunicação. Muita coisa é importante no cuidado, então conhecimento científico, técnico dos profissionais de saúde, mas a comunicação, ela é um pouco do cimento da casa, é o tijolo que realmente vai fazer a estrutura e vai fazer o tratamento correr bem e como deve ser. Então, através da comunicação, a gente vai conseguir aumentar a qualidade dos serviços prestados, aumentar a satisfação do paciente. Além disso, vai ser como a gente consegue melhorar o engajamento dos tratamentos propostos para esse paciente. A gente vai aumentar a confiança do paciente com o profissional de saúde, como a doutora Poliana também bem falou, é um pilar extremamente importante do cuidado do paciente oncológico. Melhor controle dos sintomas, a gente sabe o quanto os nossos pacientes eles são bastante sintomáticos.
Além disso, a comunicação ela vai conseguir uma coisa muito importante, que é reduzir a necessidade de exames complementares. Né? Então, isso vai diminuir também o gasto de saúde, o gasto do paciente no próprio tratamento oncológico. Melhorar a capacidade de enfrentamento e vai ser um fator de proteção aos profissionais. Então, o que isso quer dizer? Né? Tem alguns estudos que mostram que aqueles profissionais que não têm tanta habilidade de se comunicar são os profissionais que mais acabam sofrendo durante a trajetória, né? Durante os atendimentos, durante o dia a dia. Então, a comunicação também é um fator importante de proteção para os profissionais. E quando a gente fala, né, dos pacientes de comunicação, de tudo isso, o que eles realmente esperam daquilo que a gente está falando, esperam nos atendimentos, no nosso dia a dia? Muito do que a doutora Poliana já falou, eu só vou passar rapidinho para a gente não se alongar muito. Então, a clareza na informação, uma comunicação empática, realmente, né? Se preocupando com aquele paciente, olhando para o que ele tem a dizer, o tempo suficiente, né? 11 segundos é muito pouco. Então, que a gente tenha o tempo que ele espera, né, da gente naquele atendimento. Que a gente não tenha atividades em seguida, que a gente possa realmente sentar e ouvir ele, e olhar para ele. E é isso. Que a gente tenha resposta às perguntas, e resposta às perguntas 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Quando a gente fala, a gente sabe que no tratamento oncológico, muitas vezes, quando a gente comunica alguma coisa, nem sempre é uma coisa muito boa. Então, às vezes, quando a gente está falando uma coisa que não é tão boa, a cabeça do paciente ela parou ali, né? Ela parou naquela última informação que a gente trouxe. Então, tudo que eu falar daqui para frente, ele vai perder. E aí, o que eu preciso fazer? Responder de novo e estar à disposição sempre que ele precisar. Ele pode perguntar para outros profissionais também. E está tudo bem, né? É importante isso para ele, é importante para o conhecimento e para a autonomia. Está envolvido nas tomadas de decisões, como a doutora Poliana falou. Uma coisa importantíssima também do aconselhamento do estilo de vida, né? Então, como que eu posso mudar certas atitudes para conseguir engajar e melhorar o meu tratamento? O atendimento personalizado, a comunicação contínua, sempre ter uma ponte de comunicação. Não adianta eu estar sempre aberto para esse paciente e aí, depois que eu vou embora, ele não tem mais nenhum canal. Então, a gente precisa de uma comunicação contínua. Transparência sobre custos o tempo inteiro. O tratamento oncológico não é um tratamento barato, né? É um tratamento que vai onerar muito. Ainda que os pacientes sejam atendidos por convênio, ainda que sejam atendidos pelo SUS, a gente sabe que tem muitos gastos e que vai onerar muito o paciente. Então, isso é uma coisa que tem que estar bem clara. Coordenação de cuidados, acessibilidade tem que estar disponível para a gente conseguir atender ele. Ele tem que estar disponível para conseguir ir nas consultas, disponível para uma telemedicina. A gente precisa estar acessível a esse paciente. E sempre respeitar a cultura desse paciente. Então, pensando na jornada, né? A gente falando um pouco da comunicação na jornada, então, quando que a jornada do paciente ela começa? Ela não vai começar ali no diagnóstico. Ela pode começar quando esse paciente já apresenta alguns sintomas, então, já há uma suspeita de que alguma coisa não está legal, ele passa no médico, vai fazer os exames, ou ele pode simplesmente estar passando por um check-up, por alguma avaliação de rotina, e aí levanta-se a suspeita de um diagnóstico oncológico e ele vai, então, para uma investigação diagnóstica. Quando esse paciente ele vai para a investigação diagnóstica, né, e quando já existe a possibilidade do acometimento de uma doença neoplásica, a gente sabe o impacto que isso tem para o paciente. Nesse momento, já existe uma alta prevalência de estresse e de sintomas psicológicos. E, além disso, aqueles que não encontraram por acaso, né, não tiveram um diagnóstico em um exame de rotina ou em um check-up, provavelmente eles já vão ter uma alta prevalência de sintomas físicos, que muitas vezes é o que leva o paciente a buscar ajuda. Então, nesse momento em que ele está com sintoma descontrolado, que ele está com estresse, ele tem que tomar ele tem que tomar decisões complexas, tem as necessidades de comunicação, de entender o que é o tratamento. Então, é uma etapa
intensa. E ele também é muito individual, né? Quando a gente pensa num diagnóstico oncológico, muita gente já traz muitas coisas negativas, né, na mente. Mas, poxa, será que a pessoa que eu, Flávia, tive um diagnóstico, então, será que a pessoa que eu tenho a referência de uma doença oncológica, o tratamento dela foi bem, ela está curada? Então, a percepção que eu vou ter é completamente diferente do que eu conhecer uma outra pessoa que já teve sofrimento, que eu já vi isso acontecer na minha família, né, por questões sociais, culturais. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. A gente não pode considerar que as reações vão ser sempre as mesmas. E, diante, né, dessa reação que o paciente tem ali no diagnóstico, é isso que vai fazer a gente conseguir moldar a participação desse paciente de forma ativa no tratamento, que é uma das coisas também que a gente consegue que o tratamento tenha mais sucesso, né, quando o paciente está ativamente participando daquele tratamento. Então, com essa percepção que a gente olhou para ele e entendeu como ele recebeu esse diagnóstico, é que a gente vai conseguir orientar o ritmo, o conteúdo, qual é o timing que a gente vai falar as coisas, né, do que vai ser compartilhado. Porque tudo tem que ser dito. A gente nunca vai esconder nada do paciente, né? Isso daí é um direito e é legal que a gente tem que falar tudo para ele. Mas isso não precisa ser feito tudo em uma vez, em um contato, não é uma receita de bolo. Então, a gente tem que entender para quem que a gente está falando. E isso, para que tudo isso aconteça, a gente vai precisar do olhar de vários profissionais, não é uma pessoa que vai conseguir identificar isso sozinho. Tem um estudo, é um estudo que é de pacientes australianos. Ele é um estudo qualitativo, foi feito com 80 pacientes, e ele estava vendo alguns pacientes em diferentes estágios do tratamento do câncer. Então, a gente já tinha paciente que estava curado, paciente que estava em tratamento, paciente que já estava em cuidado paliativo exclusivo. E aí, ele trouxe para nós, fazendo a estratificação ali de tudo que eles falaram, como que cada paciente, frente ao diagnóstico, da forma como ele foi exposto, a gente conseguia trabalhar melhor um pouco com ele nessa jornada. Então, para aquele paciente que é completamente inesperado, né? Então, é aquele paciente que se considera saudável, que ele tem bons hábitos de vida, e ele faz atividade física, e ele come bem, mas ele foi no médico e teve um diagnóstico oncológico. Então, para essa pessoa, ele vai ter um choque, ele vai ter uma surpresa, ele vai ter uma sensação de apatia, né? Como, e agora? Mas será que é isso mesmo? Será que é comigo que estão falando? Vai ter uma preocupação, mas isso não chega a tirar a esperança dele, né? E esse paciente, a gente tem que entender que ele vai precisar de um maior tempo de assimilação. E isso também vai impactar no maior tempo para a gente começar o tratamento e também para esse paciente ter tomada de decisão. Aí que a gente fala que a multidisciplinaridade no paciente oncológico ela é extremamente importante, porque é um paciente que vai precisar de mais atenção, de avaliação psicológica, de uma série de profissionais acompanhando para a gente conseguir dar esse apoio e esse resguardo para poder seguir adiante. Quando a gente fala no diagnóstico incidental, então é aquele paciente, por exemplo, que ele buscou o atendimento médico por um outro motivo, né? Então, ele estava jogando bola, aí rompeu um ligamento. Foi fazer uma ressonância e identificou lá que ele tinha um sarcoma na coxa, e aquilo, para ele, é um impacto muito grande. No entanto, esses pacientes tendem a receber esse diagnóstico com maior gratidão e esperança, né? Conseguiu tornar uma coisa clara que ele não estava esperando e que aí sim vai propiciar que a gente consiga ter o tratamento precoce. Quando o paciente também, quando a gente fala da validação do diagnóstico, é aquele paciente que ele já tinha sintomas, isso já estava alterando a vida dele, já estava alterando o dia a dia, e isso já estava trazendo impacto para ele, né? Então, impacto no trabalho, na vida social, e quando ele recebe esse diagnóstico, é como se fosse um alívio,
né? Então, poxa, realmente tinha alguma coisa errada, né? Não sou eu o problema, é alguma coisa que está acontecendo e agora eu tenho como cuidar, agora eu tenho para onde olhar, agora eu tenho o que fazer, né? E para esses pacientes, muitas vezes, quando a gente entra nesse momento, é o espaço que a gente tem para ir trabalhando alteração de comportamento, de estilo de vida, que possa trazer também maiores benefícios para o tratamento dele. E quando a gente fala do paciente com diagnóstico de contexto de vida, então o que é isso? É aquele paciente que, de alguma forma, ele já iria esperar que, em algum momento, ele pudesse ter alguma doença oncológica. Então, ele pode ter alguma mutação genética, vários históricos na família, ou é um paciente de alta carga tabágica por muitos anos. Então, de alguma forma, ele já esperava que isso pudesse acontecer. Esses pacientes, eles sempre acabam, eles identificaram que eles minimizam aquilo que está acontecendo com eles, né? Então, está acontecendo comigo, mas, poxa, aconteceu com fulano e ela ficou tão ruim, eu vou conseguir dar conta. Então, ele vai minimizar sempre o que ele está passando e, de qualquer forma, vai ficar grato pelo diagnóstico também precoce. Então, esse estudo, ele trouxe essas observações e eu achei ela muito importante, porque é isso, né? Como o paciente recebe o diagnóstico, é quando a gente consegue dar o primeiro passo para o tratamento oncológico dele. Depois que a gente fala, então, no diagnóstico, né? E aí ele já fez os exames, uma série de exames, muitas vezes ressonância, e exame de sangue, vários exames de imagem. Então, a gente já tem os resultados e é quando a gente vai fazer a avaliação quanto ao estágio e a extensão da doença. Então, o médico oncologista vai avaliar tudo isso e aí, então, respeitando a autonomia do paciente, respeitando as preferências e valores, quando ele vai expor quais são os tratamentos propostos e aí, então, o paciente vai ajudar a definir o que fazer nesse momento ou não. Nesse momento, o que ele tem de muito importante e o que muitas vezes a gente não faz, não na primeira consulta, não na segunda, mas conforme as coisas vão acontecendo, é muito importante que a gente possa passar para o paciente oncológico o que esperar da doença dele, qual é a trajetória da doença dele. A gente sabe que todas as doenças, né, sejam elas cardiovasculares, pulmonares, as neurodegenerativas, então todas elas têm uma trajetória. E qual que é a trajetória do paciente oncológico? Nada mais justo do que ele saber disso, né? Então, nesse gráfico aqui, como vocês estão vendo, aquela parte azul é a parte do paciente em tratamento oncológico. As outras doenças crônicas, a gente pode perceber que elas têm um avanço mais lento e sempre vai ter uma queda, né? Ele nunca vai voltar ao normal. O paciente em tratamento oncológico, muitas vezes, quando ele recebe o diagnóstico, ele está bem, ele está funcional, ele está fazendo todas as atividades dele, ele está trabalhando, né? Então, a vida está seguindo. Aquele paciente que está assim, uma ondinha, é aquele paciente que a gente está falando de um início de tratamento curativo, que a gente vai ter uma boa possibilidade, uma boa expectativa de cura para ele. Então, a gente espera que, no decorrer do tratamento, ele vai ter intercorrências, né? Ele vai ter perda funcional, mas que ele vai conseguir recuperar e vai se manter na curva. Aquelas outras duas linhas, a gente já fala de um paciente que a gente não está esperando, a gente não faz mais um tratamento curativo, né? Que o tratamento a gente está esperando aumentar a qualidade de vida desse paciente e a sobrevida dele. Então, quando a gente olha, a gente percebe que eles vão se manter funcionais por bastante tempo. Só que quando você começa a entrar, né, nos últimos 6 meses, aí, mais ou menos, de vida desse paciente, é quando você acaba tendo uma queda importante na funcionalidade. Né? Então, por que é importante a pessoa saber disso, quando eu estou falando no diagnóstico? Porque, nesse momento de funcionalidade, é onde ela vai aproveitar para fazer as coisas que ela precisa, para ir viajar, para ir ficar com quem ela quiser, para fazer o que ela precisa de documento. Então, o paciente precisa ter essa informação e a gente também, para poder traçar um plano de tratamento.
as opções de tratamento, então, que elas sempre vão ser a cirurgia, químio, radioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, entre outras, dependendo da localização, né, da neoplasia. Sempre, 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 a gente vai precisar de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Nesse gráfico aqui do lado, que ficou bem borrado, eu peço desculpas, mas depois eu posso mandar para quem me pedir por e-mail, ele fala um pouco dessas necessidades do paciente com câncer, né? Então, ele vai ter necessidades agudas, mais crônicas, também tem comorbidades. Então, como que vai funcionar toda essa questão na trajetória de doença dele? Normalmente, quando o paciente ele chega no diagnóstico, muitas vezes ele pode já estar com uma alta demanda de sintomas, né? Porque ele vai estar com sintomas emocionais, vai ter ainda sintoma físico, vai começar o tratamento, é uma adaptação importante. E, aos poucos, depois que ele passa desse primeiro momento, as coisas acabam se estabilizando e ele entra numa fase mais crônica, mas que podem acontecer novamente intercorrências aí nesse período. Então, isso é um pouquinho mais para a gente ter uma ideia, né? Então, a tendência é que, durante o acompanhamento, as necessidades físicas, né, o controle de sintomas e as necessidades emocionais, elas estejam bastante presentes. Então, a gente vai precisar sempre dessa equipe multidisciplinar e, por que não, a entrada de cuidados de suporte e cuidados paliativos de forma precoce, né? Muitas pessoas associam cuidado paliativo a fim de vida, e não é isso. O cuidado paliativo, o cuidado de suporte, ele vem para ajudar exatamente a gente conseguir olhar para o paciente de forma biopsicossocial, né? Então, como que é o dia a dia dele, como que esse paciente está financeiramente, como que ele está emocionalmente, qual que é a espiritualidade dele. E para um paciente que chega tão sintomático e que vai ter um monte de altos e baixos durante o tratamento, quanto mais eu tiver uma equipe que possa ajudar a olhar para isso, eu vou ter a equipe de oncologia mais disponível também para olhar para o tratamento. Esse daqui, só falando um pouco no cuidado paliativo, né? Então, ele é uma abordagem que vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes, adultos e crianças e de famílias que enfrentam os problemas associados às doenças que ameaçam a vida. Ela vai sempre tratar e prevenir o sofrimento. Vai basear na identificação precoce, da avaliação e do tratamento correto da dor e de outros problemas físicos e psicossociais. Esse gráfico eu só trouxe, gente, para vocês conseguirem perceber. Aqui do lado, a gente tem um momento de diagnóstico desse paciente. E ali, quando a gente pensa, ou a gente tem um paciente que se curou nesse processo, ou a gente tem um paciente que acabou evoluindo para óbito, né? Então, assim que eu tenho o diagnóstico, a parte azul clarinha são as necessidades de tratamento curativo. Elas sempre vão ser muito maiores do que as necessidades de cuidado paliativo, de controle de sintomas e essas outras coisas. E, à medida que isso vai avançando, que o tratamento vai avançando, que eu tenho uma progressão da doença, essas necessidades vão se invertendo até que eu chegue a uma necessidade de cuidado paliativo total. No tratamento, né? Então, o que a gente espera do tratamento? É um paciente que ele vai estar frequentemente no centro oncológico, então, por isso que a gente tem que pensar em como que está a disponibilidade, como que está a acessibilidade dele para ele estar lá, como que a gente vai conseguir ajustar o dia a dia para que ele possa fazer o tratamento de forma adequada. É um paciente que ele vai estar por longos períodos afastados, né, por uma série de coisas. Então, a gente sabe que tem cirurgias, que às vezes tem hospitalizações, que às vezes a gente está esperando recuperação depois da quimioterapia. Então, não só afastado de trabalho, mas afastado da vida social, afastado de muitas coisas que trazem prazer para ele, né? A gente vai ter manifestação de efeitos colaterais, a gente tem mudança de autoimagem, né? Então, quando a gente tem a queda do cabelo, às vezes perda de peso, então tudo isso impacta bastante para o paciente. E a gente sempre vai precisar fazer a avaliação contínua da resposta do paciente ao tratamento oncológico.
frente a todos esses apontamentos também, a importância de uma equipe multi e de, como a doutora Poliana falou, da gente conseguir instrumentalizar o paciente e direcionar, né? O que você precisa saber, o que a gente precisa olhar, o que você precisa entender do seu tratamento. Ele é tão importante no tratamento quanto qualquer profissional de saúde. Na verdade, ele é a pessoa mais importante. Então, ele tem que não só estar no centro do cuidado, mas se sentir no centro do cuidado e como direcionador. Depois, né, quando a gente fala no tratamento, aí a gente pensa na questão de reabilitação e também no survivorship. Então, o tratamento, como a gente já viu, ele pode trazer uma série de alterações para esse paciente. Então, muitas vezes, o paciente pode ter um tratamento curativo e ainda assim precisar de reabilitação física e ainda assim precisar de reabilitação emocional e social. Né? Muitas vezes ele deixou de ter vários papéis, muitas vezes muitas coisas aconteceram, houveram perdas não só na saúde, mas também na família, em várias questões que acabam fragilizando. Então, é importante que a gente possa reabilitar esse paciente, né? E que isso seja feito durante o tratamento e para aqueles pacientes que já estão em acompanhamento, que possam fazer parte do survivorship. Survivorship, que é um programa com foco no atendimento aos pacientes curados, né, pelo câncer ou que estão em acompanhamento, em segmento, e que ele vai trabalhar exatamente com isso, da gente conseguir realocar esse paciente na rotina dele. E isso é feito no hospital, então a gente costuma captar esses pacientes conversando com os médicos oncologistas e para aqueles que têm interesse acabam sendo acompanhados por esse programa, tá? Também sempre com uma equipe multiprofissional. Não só para o paciente que foi curado, a gente precisa também de uma reabilitação. Para aqueles pacientes que ainda estão em tratamentos ou para aqueles pacientes que não estão mais em tratamentos, estão em cuidados paliativos exclusivos, a gente também precisa reabilitar. A gente precisa reabilitar para garantir funcionalidade, para garantir autonomia. Então, é um paciente que ele vai sempre ter o nosso olhar e o olhar contínuo, olhando para as preferências dele e entendendo com cada profissional o que é mais importante para ele. Então, a comunicação ela tem que ser feita no time como um todo, né? As reuniões interdisciplinares, os boards que a gente fala, eles são fundamentais para a gente conseguir um tratamento adequado para esse paciente. É um paciente que ele vai precisar de uma adaptação e uma reintrodução na rotina, que é aquilo que a gente já falou, né? Aquele paciente que ele foi tirado bruscamente ali do dia a dia. Então, como que a gente vai voltar aos poucos, para que também não seja tão traumático quando saiu, né? Então, vamos aos poucos, vamos juntos, vamos passo a passo. E depois, né, dos pacientes, quando eles já têm cura, estão em remissão da doença, então a gente mantém o acompanhamento e o monitoramento para avaliar realmente se a gente está sem evidência de doença ali por todo aquele período, até a gente conseguir constatar realmente que o paciente teve cura. Esse segmento, normalmente, ele é feito em ambulatório. Ontem falaram bastante sobre a navegação, então eu não vou ficar falando muito sobre isso aqui, mas, normalmente, os navegadores também continuam em contato com esses pacientes para que a gente possa identificar precocemente se houver qualquer necessidade. E, quando a gente fala, então, né, então, avançando aí na jornada, a gente já passou por todas essas etapas de tratamento, o paciente teve cura ou ele está com a doença progredindo e acaba evoluindo para o fim de vida dele, né? Então, ele entra na fase final de vida e acaba evoluindo para a terminalidade. Nesse momento, o que é importante? Qual é a importância da nossa comunicação com a família, com os colegas, com o paciente e com todo mundo? A gente sempre tem que visar a ortotanásia, né? A gente conseguir promover uma passagem para esse paciente que seja digna, que ele tenha conforto nesse processo e que a gente não fique fazendo muitas ações que vão prolongar
o tempo de vida desse paciente que possam trazer mais sofrimento ainda para ele, né? Então, é um dos principais objetivos e é uma das coisas que mais requer fala na comunicação. A gente tem que também, como a doutora Poliana falou, quando a gente fala das diretivas, né, das decisões compartilhadas, então, qual é o planejamento avançado de cuidado para esse paciente? O que é o planejamento avançado de cuidado, né? Eu entender exatamente quais são as preferências desse paciente, né? Como ele gostaria de ser cuidado nesse momento. Então, é muito importante que tudo isso seja muito conversado ao longo da trajetória. O paciente oncológico, ele não fica 2, 3 dias com a gente, ele fica um tempão. Então, a gente tem muito tempo para conhecer ele, para entender, para ver como ele é realmente, né? E a gente conseguir promover o momento que ele vai estar aqui com a gente da sua passagem, que seja da melhor forma para ele e para a família. Então, sempre garantir que prevaleçam os desejos do paciente, a autonomia. Muitas vezes, esse paciente ele já não vai mais estar contactuando, ele pode não estar conseguindo expressar, né, quais são ali as preferências dele. Então, é importante que a gente, mais uma vez, conheça esse paciente para que a gente possa saber dessas preferências, que durante toda essa comunicação a gente consiga identificar uma pessoa responsável para nos ajudar quando ele não puder mais falar. Então, a gente ter sempre essa pessoa ao nosso lado e, a todo momento, a gente conversar e engajar realmente a participação dele e da família nesse cuidado também, né? A gente tende a não falar muito sobre isso porque acha que tira a esperança do paciente, que isso vai desmotivar o paciente. Nossa, se eu falar para o paciente que agora ele está numa fase que a gente vai estar em paliativo exclusivo, né, que eu não vou estar fazendo mais nada curativo, esse paciente vai desistir. A gente não tira a esperança contando a verdade, né? Como a gente falou antes, tem formas, jeitos, tem tempo, tudo isso para que isso seja dito. Então, você pode fazer isso com calma ao longo de toda essa trajetória. E o que tira a esperança do paciente é ele imaginar que ele pode ter dor, é ele imaginar que ele pode sofrer, é ele imaginar os desconfortos que ele pode encontrar pela frente. Então, quando a gente conversa e assegura, entende quais são as necessidades e os receios desse paciente, e a gente trabalha isso, a gente não tira a esperança dele. A gente tem que também ter uma comunicação importante no acolhimento dos familiares, do próprio paciente e também da equipe. A equipe se fragiliza muito, né, nos atendimentos, a Vitória vai falar um pouco sobre isso. Sempre orientação e educação dos familiares. Então, o que eu vou esperar nesse processo? Como que as coisas... o que eu posso fazer para ajudar, o que não fazer. A Vitória também vai falar de um projeto que a gente tem, que chama o Proluto, que é um projeto muito especial e que uma das principais coisas que a gente vê que fica ali na cabeça deles é sobre comunicação. E a outra coisa também é que a gente sempre, depois que a gente tem o óbito do paciente, a gente vai permanecer fazendo acompanhamento do luto dos entes queridos. Então, nesse processo todo, como que a comunicação vai conseguir que a gente garanta a melhor jornada para o paciente? Sempre a gente tem que ter, para conseguir ter tudo isso, uma equipe suficiente para que a gente possa favorecer essa comunicação, esse espaço de comunicação, para que a gente possa dar voz ao paciente. Se eu entrar no quarto dele toda vez correndo, a gente não vai conseguir promover esse ambiente. Então, as instituições... E até por conta própria nossa, né, a gente tem que buscar um treinamento contínuo, a gente tem que buscar aprendizado constante, garantindo sempre competência técnica, as habilidades, as ações. A gente tem que pensar também sempre no autocuidado dos profissionais, porque a gente nunca vai conseguir cuidar de ninguém, ainda mais numa jornada tão intensa, se a gente também não se cuidar. A formação... Quando a gente fala desses treinamentos, então, preconizados que elas sejam aí inseridas no horário mesmo de trabalho e financiado pelas instituições. E uma das coisas que eles trouxeram em estudos
é que a participação de organizações de pacientes no desenvolvimento dos treinamentos, ela é muito importante e a conseguir trazer um olhar diferenciado, né? Mas isso é uma coisa que não costuma acontecer. Então, eu agradeço muito, espero que possa ter contribuído para o conhecimento de vocês. Aqui também fica meus contatos, então meu telefone, meu e-mail, qualquer coisa eu estou à disposição. Bom dia, viu, gente? Bom, e para continuar essa discussão, eu queria chamar a Vitória Pereira Garcia Domingues, que é psicóloga, né, do nosso Centro de Oncologia, que vai falar, e quando a jornada caminha para a terminalidade, como que a gente pode promover a expressão dos pacientes e dos familiares? Bom dia, gente. Felicidade ver essa sala cheia. Bom, eu fiquei com a parte talvez um pouco mais difícil, né, que é para falar sobre terminalidade, e que é um tema difícil da gente falar, né, especialmente sei que nesse evento tem muitos pacientes, tem muitos familiares, então pode ser um assunto que toque um pouquinho o coração de vocês, mas que é possível a gente falar sobre isso de uma forma mais leve, de uma forma que garanta a participação do paciente dentro desse processo de terminalidade. A Poliana e a Flávia falaram muito dessa questão de inserir o paciente em todo o processo de cuidado. E, no processo de terminalidade, isso também é possível, se o paciente quiser. A gente precisa ter isso em mente sempre, né? Apesar de ser um direito dele, tem pessoas que não querem falar sobre isso, tem pessoas que não têm estrutura emocional, não querem pensar sobre o tema, mas, se é um desejo dele, é possível, sim, a gente inserir o paciente nesse processo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre, nesse começo, como que a gente pode promover a expressão dos pacientes nessa jornada da terminalidade. Então, pensando, né, sobre as conversas sobre finitude com o paciente, é muito difícil para o profissional de saúde falar sobre isso, porque existe uma resistência, não só do profissional, mas da sociedade, em falar sobre morte, em falar sobre luto, em falar sobre sofrimento. O sofrimento é entendido como algo que precisa ser acabado, que precisa ser esquecido, que precisa ser deixado de lado. Só que, quando a gente coloca o sofrimento numa caixa, quando a gente coloca um problema dentro de uma caixa e esconde ela, ele não vai deixar de existir. Então, a gente precisa poder falar sobre isso. E essa é uma das conversas que podem ser mais importantes para o paciente, porque vai garantir que ele continue tendo autonomia e que ele consiga decidir sobre como ele quer viver essa parte final. Provavelmente ele tomou muitas decisões na vida dele inteira. Por que não poder decidir como ele quer passar os últimos tempos da vida dele? Então, a gente sabe que existe a resistência do profissional de saúde, porque a morte ela é um tabu, né, mas também existe a resistência do paciente, que às vezes não quer entrar em contato com isso, e está tudo bem, né, a gente não precisa obrigar ninguém a falar sobre isso. Mas é possível que a gente possa permitir essas conversas. E aí existe um instrumento, que é um jogo chamado Cartas na Mesa. Não sei quantos daqui já ouviram falar nesse jogo, quantos conhecem, mas ele foi um jogo que foi traduzido, ele é um jogo americano, né, então ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, ele é auto-aplicável lá para o público leigo. E, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia buscou esse recurso, então traduziu esse jogo para o português e fez algumas orientações extras para que fosse utilizado de uma forma mais segura pelos profissionais de saúde. Então, esse jogo nada mais é do que uma oportunidade para criar um espaço em que o paciente possa ser ouvido, em que ele possa refletir e expressar sobre as suas vontades e as suas preferências em relação ao fim de vida. Então, ele tem duas cores, né, em duas versões, na versão azul e na versão
laranja, são 36 cartas. Ele pode ser jogado tanto individual quanto em dupla. E é uma ferramenta pioneira no Brasil para falar sobre isso. E a SBGG tem um acordo de exclusividade para o desenvolvimento e comercialização da versão brasileira. E aí, essas são as cartas, né? Então, vou ler algumas, para não tomar muito tempo. Então, tem cartas como não quero morrer sozinho, quero manter o senso de humor ao meu redor, quero que as minhas finanças estejam organizadas, quero conversar sobre minhas necessidades espirituais, quero fazer uma diretiva antecipada de vontade, quero que a minha família traga comidas que eu gosto, quero ficar limpo, aquecido e confortável, quero participar do planejamento dos meus cuidados, quero um médico em quem eu confio, enfermeiros cuidadosos, que a minha família e amigos estejam perto, que a minha família respeite as minhas vontades, não quero ser mantido vivo por máquinas, se for mesmo morrer, prefiro morrer em casa, não quero ser um peso para a minha família, quero o alívio da dor e da falta de ar, quero que tudo esteja organizado para o meu funeral, e quero que meus entes queridos possam chorar e rir perto de mim, e quero estar alerta quando morrer, quero poder dizer obrigado, eu te amo, me desculpe e adeus. Então, esse jogo ele permite que o paciente fale sobre aquilo que é importante para ele de uma forma mais fácil, mais lúdica, mais leve. E as cartas elas podem ajudar a encontrar palavras que às vezes ele não consegue pensar, ele não consegue encontrar sobre as suas vontades ou talvez aspectos da vida que ele nunca tenha parado para pensar. Então esse jogo ele auxilia esse tipo de pensamento. E a outra possibilidade também é de jogar em duplas ou em grupo com as pessoas mais próximas desse paciente. Então, explicando mais ou menos como que funciona. A ideia é que o paciente, a ideia também é que o profissional de saúde faça a mediação, né, jogue junto com ele, mas que leia as cartas e que aí o paciente ele vai separar as cartas em 3 montes. Então, o que é muito importante para mim, o que é mais ou menos importante para mim e o que não é importante para mim. Não significa que o que ele coloca que não é importante para ele não seja de fato importante. Pode ser que naquele momento aquilo seja uma situação que já esteja resolvida. Por exemplo, questão financeira. Pode ser que a questão financeira ele já tenha resolvido, que aquilo não é algo que preocupa ele. Então, se ele colocar que não é importante, não significa que para ele a parte financeira não é importante, mas que aquilo já foi resolvido. E aí, depois que faz essa seleção, que monta, né, os 3 montes, a gente vai analisar o monte do muito importante. Então, ali precisa ter 10 cartas. Se tiver mais, a gente vai pedir, vai tentar ajudar o paciente a tirar e levar para o mais ou menos importante, para o não importante. E se tiver menos que 10, a ideia é que a gente pegue dos outros montezinhos o que ele gostaria de levar para o muito importante. E aí depois a gente vai classificar essas 10 cartas colocando na ordem mais importante, no topo, e as demais na sequência. E aí essas vão ser as 10 principais vontades. Isso pode mudar, né, ao longo do tratamento, porque isso não precisa ser jogado no final do tratamento. Qualquer pessoa que agora que esteja saudável, que não tenha nenhuma doença que ameaça a vida, pode jogar. Né, mas pode saber que provavelmente no final da vida alguma coisa ali mude. E está tudo bem, não tem problema nenhum. O que é definido aqui não é o que vai acontecer, o que vai ser, são as preferências, tá bom? E aí, a gente pode também jogar em duplas. Então, a ideia da dupla é que o paciente jogue, né, dessa forma individual, e que o familiar, ou o amigo, a pessoa mais próxima, jogue pensando naquilo que ele acha que o paciente considera como importante. E aí, depois, vai bater um e outro, e aí eles vão poder conversar sobre esses desejos, sobre essas preferências, explicar o porquê que aquilo é muito importante, porquê que aquilo não é muito importante, e aí isso vai poder ser esclarecido. Então, é um ótimo espaço, é um ótimo momento para que essas discussões aconteçam. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que o objetivo do jogo não é criar uma lista definitiva sobre as preferências, e sim estimular e favorecer o diálogo sobre o que é importante, sobre quais são as prioridades e o porquê que ela é prioridade.
E aí, trazendo um pouquinho, só para ilustrar, né, a gente trouxe a história da Ellie, é uma paciente que a gente acompanhou durante o tratamento dela. Ela é uma mulher cisgênero, 40 anos, solteira, não tem filhos, e mora com a mãe, irmã e sobrinhos. Ela tem uma neoplasia de ovário com metástase em pulmão e peritônio. E ela internou por uma dor abdominal e, em exames, foi identificada a progressão da doença. Ela tinha um sofrimento emocional muito importante relacionado ao adoecimento e à percepção dela sobre a gravidade da doença e que a morte estava mais perto do que ela gostaria. E ela demonstrava desejo em falar sobre o fim de vida dela, só que ela não sabia como começar a pensar nesse assunto. Então, esse foi um ótimo momento para a gente propor o jogo para ela. Porque é uma coisa importante de salientar, é que nem toda pessoa, nem todo paciente vai estar preparado para jogar esse jogo. Então, tem que ser pessoas que estejam abertas a pensar sobre isso, porque, senão, esse jogo pode trazer mais sofrimento. E também pode acontecer de o paciente não querer falar sobre determinada carta. E está tudo bem, mas é um espaço que a gente abre. Então, por exemplo, tem uma das cartas que é quero falar sobre meu funeral. Às vezes, aquilo pode ser pesado para a pessoa no momento, ela não quer falar sobre aquilo. Mas ela vai ficar pensando, né? Ela pode ficar pensando e pode ser que, num outro momento, ela queira falar sobre isso. Então, a gente já abre um espaço para que ela possa conversar sobre isso a qualquer momento. E aí, a gente jogou esse jogo com ela, e, através do jogo, a Ellie conseguiu pontuar sobre questões que eram importantes para ela, né, como o controle da dor, sobre como ela gostaria de ser cuidada, sobre o apoio familiar, a presença da família como algo muito importante para ela. E a gente, naquela época, tinha uma situação complicada, que era a pandemia. Então, os pacientes eles não podiam, ela estava com Covid ainda. Então, ela era uma paciente oncológica com Covid, então ela não podia ficar com acompanhante. E aí, pensem, uma pessoa que acabou de descobrir a progressão da doença, que estava se encaminhando aí para o seu fim de vida, não poder ficar com a família. Então, a gente discutiu, né, com a equipe, a gente conseguiu a liberação da família dela para ficar com ela 24 horas, e o que foi muito importante para ela durante esse processo. E também ela reforçou, através desse jogo, a importância da comunicação, de ser ouvida, de ter um espaço para falar sobre essas questões. E, além disso, ela também conseguiu resgatar a identidade dela para além da doença, de lembrar de quem era ela além do câncer, o que isso também é importante, né? Ela também conseguiu falar sobre as crenças delas, sobre as questões espirituais, e também conseguiu conversar com a mãe e com a irmã sobre os rituais de despedida. Então, ela falou que música que ela queria que tocasse no velório dela, que roupa que ela queria estar, quem que ela queria que falasse. Ela deu detalhes assim de tudo. Que ela queria ser cremada, então ela falou sobre tudo. Então, ela planejou o funeral dela junto com a mãe e junto com a irmã. Agora, pensando no cuidado com a família, né? A gente aqui pensa muito sobre o paciente, eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa dar voz a ele, mas a gente não pode esquecer que, atrás do paciente, tem uma família que também sofre. E a gente olha muito para essa família também como uma extensão do cuidado. E a gente sabe que, na oncologia, os pacientes ficam muito tempo, como a Flávia falou. Então, o tratamento é prolongado, eles internam muito, e isso faz com que o vínculo entre a família e a equipe seja um vínculo muito profundo. Então, a equipe acaba sendo a extensão da família do paciente. E isso acaba sendo algo que eles levam para a vida toda. Então, por mais que o paciente faleça, eles sempre vão lembrar dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos psicólogos, dos médicos, de quem esteve presente naquele período mais difícil da vida deles. E, diante de situações de desfechos desfavoráveis, como a morte, por exemplo, a gente tem um novo desafio, porque o paciente morreu, então a gente não olha mais para ele. Mas a gente precisa olhar para os enlutados. E aí, quando eu falo dos enlutados, eu falo da família, mas eu também falo dos profissionais.
porque o profissional ele também fica enlutado, ele também pode ser enlutado, ele também pode sofrer. E, nessa perspectiva, a gente não pode considerar o luto apenas a ausência física do paciente, mas também a perda daquela vida que a gente tinha, daquela rotina hospitalar, daquela rotina de tratamento, aquela rotina de exames, porque a doença ela modifica a dinâmica familiar inteira. Então, e quando o paciente morre, fica um vazio ali, né? Fica ali algo que, às vezes, a família tem dificuldade em encontrar alguma outra atividade, em retomar a vida dela, porque ela passou muito tempo em prol dessa jornada. E, conforme a literatura, entre 50% e 70% dos enlutados expressaram um desejo de receber algum tipo de contato e suporte da equipe após a perda. E o contato de alguém da equipe assistencial após o óbito, junto com o suporte familiar e social adequado, são muito importantes para o enfrentamento desse processo de luto. E aí, lá no hospital, a gente tem um projeto chamado Proluto, que é um projeto de proteção ao luto, que foi criado em 2021 por profissionais da psicologia, da medicina integrativa e da terapia de suporte ao paciente oncológico. Então, é um projeto que acontece no Centro de Oncologia e Hematologia do Einstein, e tem como público-alvo os familiares e cuidadores de pacientes oncológicos e oncohematológicos adultos e pediátricos que foram a óbito. Então, esse projeto ele é formado por 3 etapas: a pausa, a carta de condolências e o encontro com os familiares, que eu vou explicar um pouquinho cada um deles. Então, a pausa. A pausa ela foi criada em 2019 por um enfermeiro americano chamado Jonathan Bartels. E ela é uma prática realizada após a morte de um paciente, que tem o intuito de oferecer um fechamento para a equipe e para os familiares. Então, através do silêncio, as pessoas que estão ali, elas têm suas práticas, elas têm suas crenças, cada um com a sua, e não é sobre isso, não é sobre religião, tá? Então, não tem nada a ver se é católico, se é evangélico, se é judeu, enfim, não importa a religião, mas cada pessoa que está ali vai, em silêncio, honrar e homenagear a vida do paciente que morreu e reconhecer o trabalho realizado pela equipe. E ela é realizada logo após o óbito, em volta do leito, participa quem quer, então não é obrigatório a participação dos membros da equipe, das famílias. E caso a família recuse essa prática dentro do leito, é possível que a equipe faça a pausa no posto de enfermagem, por exemplo, sem a presença do paciente, sem a família, mas para que seja um momento de que cada um possa honrar a vida daquele paciente que cuidou durante tanto tempo, que era muito querido, e também de reconhecer o cuidado que a equipe teve durante esse processo. E o silêncio permite que os indivíduos façam a sua despedida sem impor aos outros a sua maneira. Então, normalmente, uma pessoa conduz essa prática e a pessoa que conduz fala: vamos fazer uma pausa e homenagear o seu fulano. Ele era alguém que amava e era amado, era familiar e amigo de alguém. A nossa maneira, e em silêncio, façamos um momento para homenagear o fulano e também homenagear e reconhecer o cuidado prestado pela nossa equipe. E aí se faz um minuto de silêncio e aí depois agradece. Normalmente, depois a família fala algumas coisas, agradece a equipe, tem família que pede aplauso, enfim, aí depende de cada dinâmica. E aí depois a gente faz a carta de condolências. Então, ela é uma carta de condolências institucional, que é impressa e deixada nas unidades por onde o paciente passou durante a sua jornada. Então, a gente deixa nas unidades de internação, depois a gente leva no PA oncológico, a gente leva nos consultórios, no ambulatório de químio, de rádio, enfim, por onde aquele paciente passou. Então, os profissionais eles escrevem mensagens direcionadas aos familiares e, entre 15 e 45 dias depois, é feito contato com um familiar de referência para que a carta seja encaminhada. A gente só vai encaminhar a carta com a autorização da família, porque tem famílias que, às vezes, não estão preparadas para receber naquele momento, a gente respeita isso, então a gente só envia mediante a autorização da família. E aí, durante o contato com a família, a gente reforça que na carta institucional existe um convite aos familiares
para o encontro com a equipe que cuidou do paciente durante esse período, que tem como objetivo esclarecer as dúvidas que possam ter restado e também para acolher e direcionar para cuidados especializados em luto, se houver necessidade. Então, esse é um exemplo de carta. Então, essa carta institucional, e ao lado são as mensagens que os colaboradores escrevem. E ao encontro com os familiares. Então, esse encontro, a família aceita, né? Então, se a família aceita, a gente agenda conforme a disponibilidade da equipe da família. Ele pode ser tanto presencial quanto online. Tem a duração aproximada de 60 minutos. Então, a gente tem um roteiro pré-estabelecido para nortear esse encontro. E, normalmente, os profissionais presentes são equipe médica, e aí o médico paliativista que estava acompanhando, ou o oncologista, o enfermeiro, psicóloga e outros profissionais que tiveram um vínculo consolidado com a família e com o paciente. Então, às vezes, o pessoal da medicina integrativa participa, às vezes nutricionista, às vezes um residente que foi querido. Então, depende muito de como foi esse cuidado. E aí, se tiver alguma evidência, alguma necessidade de encaminhar essa família, a gente faz orientações e encaminhamento externo para cuidados especializados em luto. E aí, os objetivos desse encontro, então, é esclarecer dúvidas do processo de tratamento e morte do paciente, que às vezes possam ter restado, né? Então, o paciente morreu, passa um tempo, a família fala, mas será que se tivesse feito aquela químio, ele poderia ter vivido mais? Ou será que se não tivesse feito a químio, ele poderia ter tido uma qualidade de vida melhor? Enfim, dúvidas podem surgir. A gente acolhe as demandas emocionais, sabe como que essa família está depois da morte desse paciente, valida o papel que ela teve no cuidado desse paciente durante o tratamento. A gente realiza um trabalho psicoeducativo sobre o processo de luto e orienta sobre os cuidados em caso de necessidade de suporte especializado. E aí aquela paciente, voltando na paciente L, ela faleceu, né? A gente fez esse encontro com a família dela, com a mãe e com a irmã, um mês depois da sua morte, e foi um encontro maravilhoso, né? Assim, elas tiveram espaço para falar sobre como estava a vida, elas tinham reações, elas estavam enlutadas, então tinha muito sofrimento, elas choraram, mas elas conseguiram colocar para fora tudo que elas estavam sentindo, colocar questões que ficaram, que elas ficaram chateadas, que elas ficaram angustiadas. Isso deu uma finalização para o cuidado, né? Então, esse encontro possibilitou um aspecto, um espaço para acolhimento dessa família, para que elas pudessem se expressar e que a gente também pudesse validar esse sofrimento delas, né? Esses sentimentos, e também oferecer um suporte de luto e finalização de um ciclo, tanto para elas quanto para a equipe que estava ali. E aí eu trago uma fala da Ana Michele. Acho que a gente não pode encerrar esse painel sem lembrar dela, né, da Ana Michele Soares, e que ela fala: se eu tenho medo de morrer, não, tenho dó. Medo mesmo eu tenho de não estar viva nesse dia, de não ser cuidada, de deixar rancores, arrependimentos, não ditos, não ouvidos, não sentidos. Nunca vão poder dizer que perdi para uma doença. Derrota é não ter estado presente na própria vida enquanto foi possível. Eu estou. Há vidas de um dia que contam histórias de amor mais profundas do que quem sobrevive por 90 anos. Morrer não é hipótese, nem fracasso. Não é esquisito falar sobre isso, é humano. Esquisito é não bater na madeira e dizer credo quando pronunciamos preconceito, por exemplo. Falar abertamente sobre a única certeza ressignifica fins, meios, lutos e vidas. Porque o grande barato é poder morrer sendo grato por cada momento dessa bela experiência que é ser humano. E, como sempre digo, para quem gosta de viver, nunca será tempo suficiente. Então, que seja infinito enquanto dure. Aqui são as referências, meu contato. Obrigada, gente. Obrigada, Vi, te convidar a sentar à mesa. A gente tem 11 minutos para perguntas. A gente queria mais tempo, mas a gente se atrasou aqui um pouquinho. Eu vou começar com uma pergunta, né, que já chegou aqui para mim, que é da Milena Ila, acho que é. Quando o paciente não quer que a família saiba do diagnóstico, como fazer? Até quanto tempo esperar a decisão dele de omitir a notícia? Tá?
Eu vou responder do ponto de vista ético-profissional, assim, do Código de Ética Médica, né? Essa é uma questão difícil. Normalmente, o que a gente pode fazer é estimular o paciente para que ele tenha esse diálogo para a família, explicando para ele a importância, né, da família nos cuidados, nos processos de decisão. É importante que a família saiba o que ele pensa, porque se no momento que ele perder a capacidade de se expressar, né, como é que a gente vai lidar com isso se a família não conhecia da doença e das suas preferências, fora o impacto emocional que isso pode ter para a família, né? Mas, do ponto de vista ético, isso é um direito do paciente, né? A gente, muitas vezes, inverte isso na nossa prática. A gente, às vezes, dá notícia para o familiar antes de dar notícia para o paciente. Isso é errado, a não ser que o paciente já tenha me dito, em algum momento, que ele não quer, que ele tenha dificuldade de receber as notícias e ele eleja uma pessoa para receber. Mas é sigilo. Tudo que acontece dentro de um consultório médico é sigiloso. Eu não posso contar para ninguém sem a autorização do paciente, enquanto profissional de saúde. Eu preciso da autorização do paciente. E, muitas vezes, a gente inverte isso, né? A gente conta para a família antes de falar para o paciente, a gente não pergunta para o paciente se ele quer que a família saiba ou não. Isso é o errado, né? Agora, eu não tenho dúvidas de que ter o apoio e envolver a família nesse processo de cuidados e decisões é muito importante, né? Isso vai depender da história de cada família, das relações, né? A gente tem relações e relações, a gente tem relações familiares muito boas, mas o contrário também é verdadeiro. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, o paciente ele não é obrigado a contar para ninguém, mas a gente estimula para que ele pergunte. Tá? Aqui está o QR Code para quem quiser da plateia enviar perguntas. Eu queria ouvir a Vitória e a Flávia nesse sentido. Eu penso que isso é algo que não é tão comum, né? Normalmente é o contrário, a família que pede para não contar para o paciente, mas eu sempre que isso acontece, eu trago uma reflexão para o paciente do porquê. Por que não quer que saiba? Né? Quais são os sentimentos que estão envolvidos nisso? Um medo de fazer com que o outro fique deprimido, que o outro não queira mais trabalhar, não queira seguir a vida e fique só por conta dele, então, de impedir a família de viver. E eu também falo dos impactos desse cerco do silêncio com relação tanto a ele quanto à família, porque isso pode impedir, se a gente está falando de uma situação mais de fim de vida, de um câncer avançado, por exemplo, que futuramente vai envolver um processo de fim de vida, uma terminalidade, a gente pode impedir que esse paciente se despeça, que pessoas da família e que amigos peçam perdão para ele ou sejam perdoados, e isso pode ter um impacto muito grande para o processo de luto dessa família. E também eu penso muito que é importante o que a Poliana falou, né? Quando a gente compartilha para a família todas essas questões, a gente consegue dizer como a gente quer que seja o nosso fim de vida. E o que a gente vê muito são pacientes que não conversam com suas famílias e que a família, no momento final, fica desesperada, porque não sabe como esse paciente gostaria de viver os seus últimos momentos. Não sabe se gostaria de ser enterrado, se gostaria de ser cremado, se gostaria de morrer em casa, ou no hospital, ou numa instituição. Então, é importante, sim, estimular essa conversa e até mesmo se colocar para ser uma ponte, né, para ajudar, para estar ali, para dar um suporte para o paciente, para a família nesse momento ou depois. Mas é importante a gente estimular essa conversa. Eu vou passar aqui para uma questão enviada pelo Rogério Oliveira, que eu acho que é importantíssima, né? O Rogério se apresenta, então, como paciente, ativista e presidente fundador da Associação Brasileira de Mieloma Múltiplo, e fala da preocupação dele com a falta de paciência e empatia de alguns profissionais em escutar o paciente nesse processo de tratamento, que muitos acabam buscando ajuda nos grupos de apoio. Que, quando encontra pessoas capacitadas, ok. E se não encontrar? Né? O quanto a falta de escuta pode prejudicar a adesão ao tratamento e como mudar esse cenário.
Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo hoje já é uma oportunidade grande de mudar esse cenário, no sentido da gente promover a educação dos pacientes e familiares para que eles possam exigir dos serviços onde se atenda que ele seja tratado conforme a necessidade dele. Eu entendo, né, assim, eu trabalho num serviço de excelência, eu sei que a gente tem um tempo diferenciado de atendimento, eu consigo ficar 1 hora, às vezes até mais de 1 hora com o mesmo paciente, se eu precisar. E eu sei que em muitos outros serviços isso não é possível, né? Assim, o profissional tem 15, 20 minutos de tempo de atendimento com o paciente, mas que esse tempo de atendimento, que ele possa receber o treinamento da sua instituição, para que esse tempo de atendimento possa contemplar, né, as questões necessárias para esse paciente, que eu possa criar uma rotina de cuidados, que eu possa ter equipes de cuidados paliativos dentro dos hospitais né, e dos serviços oncológicos que possam fazer o atendimento desses pacientes. Não precisa ficar tudo nas costas do oncologista. Isso é muito difícil para o oncologista. O oncologista tem, num curto período de tempo, que avaliar o paciente, tomar decisões sobre o seu tratamento, e sem uma equipe de apoio. Então, é muito importante que a gente passe a exigir, seja serviço público, seja serviço de convênio, que a gente tenha as equipes multiprofissionais. Isso já é provado cientificamente, isso melhora atendimento, aumenta tempo de vida dos pacientes, melhora controle de sintomas, diminui custos, né, para os serviços. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa educar, né, os nossos tomadores de decisões, seja do ponto de vista público, seja nos serviços privados, para que eles possam olhar para as necessidades do paciente. Então, acho que isso que a gente está fazendo hoje já é um grande caminho para isso. Tá? Eu acho que uma das coisas que a gente chegou a comentar também, né, que eles falaram, da importância realmente da gente ter as pessoas das associações, os próprios pacientes participando também desse treinamento e falando o que é importante para ele, né? Porque quando a gente não sabe aquilo que é importante, muitas vezes a pessoa não vai saber como dar. Então, sair um pouco desse lugar de profissional de saúde e escutar realmente, né, para o paciente, para a família, o que é importante, e talvez criar protocolos e treinamentos, assim como a doutora Poliana falou, que incentivem e melhorem essa questão da comunicação. Mas eu acho que a participação, né, da sociedade em si, ela é muito importante também. Posso falar rapidinho? Às vezes, a gente não consegue isso com um médico, mas a gente pode conseguir isso com algum outro profissional. Então, se você sente que o enfermeiro te escuta melhor, peça ajuda do enfermeiro, né? Use ele como seu porta-voz dentro da equipe para dizer sobre os seus desejos, dizer sobre aquilo que é importante. Se você passa por alguma psicóloga da equipe, use ela também, né? Eu faço muito isso no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu costumo ser muito porta-voz dos desejos dos pacientes dentro da equipe. Então, tente usar de outros profissionais. Eu vou, por conta do tempo, juntar 2 perguntas de 2 pessoas, da Rita Vale e da Fernanda Vieira, que questionam, né? A Rita questiona se esse trabalho realizado no Einstein é para pacientes do SUS, de plano ou particular, para que tipo de paciente é feito. E a Fernanda pergunta se o encontro, acredito que seja do Proluto, ele é individual ou se são várias famílias juntas e como foi a elaboração desse processo junto com a equipe. Eu vou deixar essa segunda parte para a Flávia e para a Vitória, mas em relação à oferta, é para qualquer paciente, não importa se ele é de convênio, não importa se ele é particular, não importa se ele é dos projetos junto com o Ministério da Saúde, né, se o paciente é do SUS, se está num PROAD, não importa. O paciente está se ele é do nosso Instituto de Responsabilidade Social, não importa. O paciente está na nossa instituição, para a gente de equipe de suporte, pouco importa, a gente vai atender todos eles da mesma forma. Tá? Bom, nem eu nem a Flávia estávamos na construção desse projeto. A gente chegou depois, então não sei dizer exatamente como foi os detalhes dessa construção do encontro. Mas o encontro ele acontece com uma família. Então podem ir vários familiares, mas daquele mesmo paciente. E sempre no horário que a gente combina, que dê para todo mundo estar. Quer falar mais alguma coisa? Falar sobre isso? Esse encontro, ele é uma coisa que a gente foi trabalhando bastante também, tanto com
os profissionais, até porque, como a gente falou, muitas vezes falar, né, sobre a terminalidade, tudo, ela não é difícil só para a família, ela não é difícil só para o paciente, mas para os profissionais também. Então, eu acho que isso foi uma construção muito grande, uma equipe muito grande participando. Eu não estava no momento, mas eu sei que a equipe médica do suporte estava, a equipe médica do suporte da pediatria também estava, medicina integrativa, psicologia, então todas as áreas conversando e atuando na necessidade realmente da gente manter o cuidado do paciente, né? Manter o cuidado dessa família depois que a gente tem o óbito do paciente. Então, a gente manter o cuidado com o enlutado, que é um cuidado muito importante e que reflete na vida dos familiares e reflete também na nossa sociedade no geral. Então, é uma demanda necessária. A gente está terminando o tempo, mas eu não queria deixar de responder. Vou tentar responder rapidamente 2 questões que chegaram. Uma é do Gustavo, né, do que fazer quando a decisão do paciente diverge da família. A gente sempre tenta trazer para um consenso, mas é importantíssimo que a gente tenha em mente de que se o paciente ele tem capacidade decisória, ele não tem nenhum quadro cognitivo e nenhuma alteração psiquiátrica ou emocional que o impeça de tomar a decisão é dele, a autonomia é dele, é ele que toma as decisões, embora outras pessoas possam discordar. Por isso que é tão importante a gente pensar nas nossas diretivas antecipadas de vontade. Tá? E essas diretivas, elas não precisam abordar... Assim, as diretivas, elas são para fim de vida, né? Elas passam a valer nesse momento ou quando o paciente perde a capacidade de se manifestar. Mas a gente também pode tomar decisões para outras coisas do nosso tratamento ao longo da nossa vida. Então, assim, é muito importante que a gente deixe tudo isso muito claro, que o nosso médico registre em prontuário as nossas discussões, o que a gente decidiu, para que a nossa vontade possa prevalecer, né? Quando a gente precisar que essas decisões sejam tomadas. Mas, na medida do possível, a gente tenta trabalhar a família para isso. E a Bárbara colocou como sensibilizar as instituições, né, para a importância de cuidados paliativos. Eu acho que é trazendo conhecimento. A gente já tem respaldo de literatura para dizer da importância, do cuidado tem que iniciar precocemente, do quanto isso muda a trajetória da doença para os pacientes, melhorando o serviço prestado, prolonga a vida dos pacientes, prolonga, às vezes, mais do que muitos tratamentos oncológicos, a gente já tem isso provado, tá, em trabalhos científicos, e ainda pode reduzir custos. Então, assim, a gente tem que levar essas evidências para as nossas instituições, para que eles entendam essa necessidade. Tá? E os pacientes podem aí se mobilizar também para exigir dos locais onde eles façam tratamento que eles tenham esse olhar. Eu acho que esse é outro ponto importante. Acho que a gente terminou o nosso tempo. Eu queria agradecer muito a presença de todos, agradecer quem viu a gente de casa, né? Acho que eu no começo peço até desculpas porque a gente estava um pouquinho atrasado e acho que eu esqueci de esperar o anúncio aqui para começar, então talvez o pessoal de casa tenha perdido um pedacinho da nossa apresentação no começo, então eu queria pedir desculpas e dizer a todos que agora às 11 horas a gente tem um outro painel do Hospital Israelita Albert Einstein, falando sobre CAR-T-cell na sala 2, tá bom? Sejam muito bem-vindos nesse outro painel também. Muito obrigada pela atenção de todos. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you want